Pessoal, terminou a segunda saga da quarta temporada do Justiça Jovem. E que episódio foi esse, hein? Maravilhoso! Essa saga que decidiu focar mais na Artemis, revelando mais sobre o passado dela, ao mesmo tempo que a gente descobre outras coisas como a origem da Batgirl como oráculo. E esse episódio 8 foi simplesmente demais. Cara, teve de tudo. Uma ótima cena de ação, desenvolvimento de personagens tomando decisões importantes e teve uma cena envolvendo o Superman que foi muito, mas muito emocionante. A gente viu o Superman chorar. E eu vou dizer pra vocês, eu acho que fazia muito tempo que eu não via isso. E foi um diálogo fantástico do Superman com o filho dele. Mas não podemos esquecer que essa é uma animação da DC e que, portanto, é óbvio, tem que ter uma polêmica. Porque assim, a gente teve uma outra polêmica e envolvendo a dublagem de novo. É, gente, olha a dublagem aí de novo, tendo altas polêmicas. Então, vamos comentar absolutamente tudo sobre esse episódio 8 depois da vinheta. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. E vocês sabem que aqui na Batcaverna a gente tá fazendo vídeo sempre da quarta temporada do Justiça Jovem. Beleza, dado o nosso recado, vamos falar desse episódio. A equipe liderada pela Tigresa invadiu a ilha de Santa Prisca, onde a gente tem uma base da luz liderada pela Lady Shiva, para tentar resgatar a órfã. Contudo, a equipe da Tigresa tinha uma traidora, que era a Cassandra Savage. Ela enganou todo mundo para conseguir roubar alguns dados da Liga da Justiça, mas também para que a Lady Shiva conseguisse sequestrar a Cassandra Cain, que é a órfã e também a filha dela. E por causa dessa traição, a Lady Shiva encurralou o grupo da Tigresa. E é exatamente nesse ponto que o episódio 8 deveria começar. Mas acontece que o episódio começa de um jeito completamente diferente. Ele começa com o Superman. Aposto que você não estava esperando por isso. O Superman tá com a Lois Lane e o seu filho John na fazenda da Martha e do Jonathan Kent. E ali tá tendo todo um clima de família, todo mundo se divertindo um pouco, mas é quando o filho do Super pergunta quando que o Superboy vai aparecer pra brincar com ele. E quando o Superman escuta isso, ele meio que congela. E assim, esse episódio também vai ter duas narrativas. Essa principal envolvendo a Tigresa, que tá lá na ilha de Santa Prisca, e a do Superman conversando com seu filho sobre morte. E assim, eu vou começar falando primeiro sobre todo esse negócio do Superman, porque esse negócio foi muito bom, foi maravilhoso. Olha, foi a melhor coisa da temporada até o momento. Eu achei muito bom. O Superman tenta conversar com o John e explicar melhor que o Superboy morreu. Ele é super delicado nas suas palavras para tentar não falar nenhuma besteira, ao mesmo tempo que ele tenta passar o significado da morte para uma criança. E cara, eu achei esse diálogo fantástico, porque ele mostra muito sobre o Superman. O Superman é um dos seres mais poderosos dentro da DC. Ele pode fazer qualquer coisa, gente. Mas não existe um manual de como ser um bom pai. A verdade é que ele não faz ideia, mas ele tem o sentimento e o coração no lugar certo, que são exatamente as mesmas atribuições que o Superman tem quando tá combatendo o crime. E a gente vê durante toda a conversa que o Superman realmente consegue conter suas emoções, porque claramente ele tá emocionado em falar isso, mas ele não pode deixar transparecer isso pro seu filho. E também, esse é um assunto que provavelmente todos os pais em algum momento já passaram com isso com seu filho. Falar sobre morte é um negócio complicado e difícil. E até mesmo o Superman tem dificuldades em fazer isso. E bem, toda essa cena foi fantástica, mas o desenho conseguiu se superar na cena seguinte envolvendo o Superman. Porque à noite, o Superman vai na frente da casa da fazenda e ele prefere ficar sozinho. E é quando a Lois Lane aparece ali pra conversar com ele, e a gente vê que o Superman tá chorando por causa da morte do Superboy. E cara, era isso que eu tava pedindo lá desde o episódio 5, pra gente sentir mais os personagens sofrendo o luto pela morte do Superboy. Pô, eu respeito a decisão de querer fazer uma saga focada na Artemis logo depois, mas gente, morreu o Superboy, o personagem mais importante da Justiça Jovem, junto com Asa Noturna e alguns outros ali, e a gente não viu a equipe dele lamentando isso. Pelo menos agora a gente viu o Superman sofrendo. E, pô, o Superman é muito emblemático. E é isso que eu achei tão foda, porque é o momento que faria o Superman chorar mesmo, sabe? Porque o Superboy era um clone dele. E se tem um negócio que Justiça Jovem nunca errou,
foi mostrar os personagens sofrendo com as ações, mostrando as consequências de suas ações. O Superman fica se cobrando dizendo que ele poderia ter chegado 5 minutos antes. É aquilo que eu falei no outro vídeo, os personagens estão sofrendo aquelas fases do luto. E uma das fases é colocar a culpa em si quando você não encontra outros culpados. E a cena toda foi simplesmente fantástica. Mas, infelizmente, também é nessa cena onde a gente tem a grande polêmica do episódio. E a polêmica envolve a dublagem do Superman. Porque vocês lembram que lá no episódio 1 da Justiça Jovem da 4ª temporada, o Superman apareceu e era a voz do Batman, do Duda Ribeiro. Você tá em toda a comunicação com o mar. E todo mundo reclamou disso na época, inclusive a gente fez um vídeo. E nesse episódio, o Superman tá com uma outra voz. Mas assim, ó, como eu acho que já deu pra perceber, não é a voz do Guilherme Briggs, e sim a voz do Superboy. Só que o dublador tá fazendo uma entonação diferente pra parecer mais Superman. Se eu tivesse chegado a Marte 5 minutos antes... E a polêmica toda aconteceu porque eles mudaram de novo o dublador. E se eles mudaram o dublador, por que eles não colocaram, né, o Guilherme Briggs? E assim, ó, essa daqui é a velha polêmica da dublagem do Superman. Porque se não for o Guilherme Briggs, todo mundo vai reclamar. E na minha opinião, o dublador do Superman, nesse caso, tinha que ser o Guilherme Briggs, porque ele faz a voz do Superman nesse desenho desde a primeira temporada. E daí é estranho quando você tá sempre acostumado com uma voz para um personagem e de repente, numa mesma temporada, muda 2 vezes a voz. Isso é muito estranho. Mas, por um outro lado, eu acho que faz mais sentido colocar a voz do Superboy no Superman do que ter colocado a voz do Batman no Superman. Na minha opinião, não é o mundo perfeito, que o mundo perfeito seria continuar tendo o Guilherme Briggs, mas eu acho que pelo menos desse jeito não é tão estranho assim. E beleza, agora que a gente já falou da melhor parte do episódio, vamos falar do outro pedaço que envolve a Tigresa lá na ilha de Santa Prisca. O grupo da Tigresa tá encurralado, mas ela consegue enrolar um pouquinho até a Bárbara Gordon conseguir desativar as luzes e permitir que elas consigam escapar com a órfã. E aqui acontece uma das melhores cenas de ação da temporada, porque todas as luzes ficam apagadas e a gente vê apenas os personagens lutando. E essa cena ficou bem legal porque a gente vê os rastros da luz, como desses ciborgues aqui verdes, que a luz vai se arrastando dentro do escuro. E é uma cena de luta bem legal e bem criativa. Dá pra realmente ver que os produtores do desenho estão tentando fazer coisas diferentes. Mas apesar dessa cena ser muito legal e criativa, você claramente vê qual que é o grande problema dessa 4ª temporada do Justiça Jovem, que é orçamento. Dá pra ver que eles não têm dinheiro pra fazer muitas coisas. A animação é um pouco travada, mas mesmo assim, os produtores conseguem compensar fazendo um set piece de luta bem diferente. E é por isso que eu acho que essa foi a melhor luta da temporada até o momento. E bem, tem um momento que a Lady Shiva consegue recuperar as luzes do local e ela consegue de novo encurralar a equipe da Tigresa. É nesse momento que acontece um plot twist bem surpreendente, porque o Shade, esse vilão que consegue controlar as sombras e transportar pessoas de um lugar para o outro, trai a Lady Shiva para poder ajudar a Jade, porque ele disse que tinha uma dívida com ela. E assim, o grupo da Tigresa consegue escapar para fora do local e tenta chegar até a sua nave para escapar da ilha. Mas a Lady Shiva também consegue atravessar o portal e quando ela atravessa, você percebe que ela tá muito pé da vida. Olha a cara dela nesse frame aqui, não é pra muitos amigos não. E ela tá completamente revoltada porque estão tirando a Cassandra dela. Porque a Lady Shiva fez todo esse plano pra poder ter a Cassandra do lado dela de novo. Pô, é a filha dela. E a Lady Shiva começa a provocar a Cassandra, que já tá dentro da nave, pra forçar ela a sair e começar a lutar com ela. Ela inclusive chega a ameaçar que vai matar a Bárbara Gordon se ela não descer da nave e lutar com ela. E gente, isso realmente funciona e a órfã sai da nave pra lutar com a Lady Shiva. E bem, a órfã, pra quem não sabe, é uma das melhores lutadoras dentro do universo do Batman e ela é uma personagem que você não deve deixar irritada, sabe? Porque você provavelmente não vai ganhar dela quando tá irritado. Mas do outro lado também tem a Lady Shiva, que é uma das melhores lutadoras também dentro do universo DC. E por causa disso, a gente tem essa mega luta de órfã contra a Lady Shiva, que é muito legal, e quem acaba ganhando o duelo é a órfã, que mete uma espadada dentro da Lady Shiva e realmente parece que a órfã vai matar a Lady Shiva. Mas na hora H, a Bárbara Gordon consegue conversar com a órfã
e trazer um pouco de juízo pra ela de volta. Ela lembra de tudo que aconteceu no outro episódio que a Bárbara Gordon impediu que ela matasse o Coringa, e ela assim deixa de matar a Lady Shiva e volta pra nave. E assim, ó, nesse momento você até pensaria que o episódio tá no final, mas a verdade é que a gente ainda tem muitas coisas pra acontecer, e uma dessas coisas é o Capuz Vermelho. No final das contas, a missão da Tigresa é um sucesso, e para num local de segurança pra poder descansar. Ela consegue convencer a Jade a voltar a morar com ela, junto com a filha e o ex dela. Porque assim, ó, o que acontece? A Jade tem uma filha, e essa filha tá sendo criada pelo Will, que é o ex da Jade, na qual a Tigresa também tá morando com eles. E o que a Tigresa mais quer é reunir toda a família, para que a filha da Jade também tenha uma mãe. E quando o desenho faz esse nó de mãe, a gente entende completamente a dimensão da saga e por que no final das contas ela foi uma boa saga. Principalmente esse episódio. Cara, esse episódio é sobre ser pai e ser mãe. E como ter pais bons ou ruins pode influenciar diretamente sua vida. A gente vê o Superman sendo pai e tentando afetar positivamente a vida do seu filho John. Mas ao mesmo tempo a gente tem flashbacks da Artemis com a Jade e o seu pai, que é o mestre dos esportes, influenciando negativamente elas e treinando desde criança. No flashback, a gente vê a mãe da Tigresa falando que ela se arrepende dos crimes que ela cometeu e que tudo que ela quer agora é reunir a família dela de novo. E no primeiro momento, parece que a Artemis vai conseguir convencer a Jade. Tanto é que ela liga pro Will pra dizer que a Jade vai voltar a morar com ela. Mas quando a Jade vê a sua filha no telefone, usando a sua máscara, a Jade simplesmente desmorona e ela acaba fugindo dali. E cara, eu adorei essa cena, porque o que faz ela desistir de morar com a sua família e a sua filha é quando ela vê a sua filha usando a máscara dela. A Jade, ela não consegue desassociar que se ela fosse morar com a sua filha, a filha dela iria acabar indo pro mesmo caminho que ela foi, e que ela seria uma mãe tão ruim, assim como seu pai foi com ela, que levou ela pra esse caminho. E eu simplesmente adorei como que o desenho conseguiu transformar essas duas personagens, que sempre tiveram destaques nas temporadas da Justiça Jovem, mas aqui exploraram bastante do passado delas, e eu acho que no final das contas conseguiu agregar e elas cresceram como personagem. Tá, Gabriel, mas você falou que apareceu o Jason Todd. Calma, Gabriel Coelho do Mal, porque o Jason Todd já tá chegando. Quando a Lindsay foge por causa do negócio da filha dela, ela pega um helicóptero e simplesmente vai até a ilha Infinite, que é o local da Liga das Sombras, onde tá o Sensei, a Talia al Ghul, o filho dela, o Damon, o Jason Todd ressuscitado e o Ra's al Ghul. E ela chega ali com tudo, com o helicóptero, chamando toda uma atenção, e a Jade tá ali pra enfrentar o Sensei, porque ela colocou na cabeça que ela quer morrer, porque ela não quer ser forçada a viver com a sua família, porque ela tem medo das consequências que isso pode trazer para a filha dela. O Sensei da Liga das Sombras está ali, acompanhado do Jason Todd, e logo depois que ela chega, também chega a Tigresa para conversar com ela. E com isso acontece um mega discurso de família, com a Tigresa tentando convencer a Jade a morar com ela, e a Jade não querendo aceitar isso e até dizendo que ela é parecida demais com o pai delas. Aí, do nada, a Onyx interrompe a conversa delas, tenta conversar com elas, e o Sensei se mete dentro da conversa delas também, e tenta levar a Onyx e a Jade pra Liga das Sombras de novo. O Sensei mete um discurso que a Liga das Sombras é diferente do que era no passado, que ela não é tão do mal assim. Até o Ra's al Ghul aparece e diz, né, que ele vai tratar elas bem. E isso cria toda uma indecisão do que a Onyx e a Jade vão querer fazer. A Onyx acaba aceitando ficar ali e a Jade fica mais dividida. Mas depois de conversar com a sua irmã, ela decide ficar também na Liga das Sombras para se reunir com a sua nova família. E surpreendentemente, a Tigresa acha que tá tudo bem com isso e até diz que vai visitar a Liga das Sombras. E, gente, pra mim, esse foi o grande ponto negativo do episódio. Porque, assim, ó, pra mim não faz sentido a Jade e a Onyx quererem ficar de novo com a Liga das Sombras. Tudo bem que eles quiseram dar um papinho ali que agora vai ser diferente, mas, pô, velho, é a Liga das Sombras, Ra's al Ghul ali. O que mais me surpreende com isso tudo é a Tigresa achar que vai ficar tudo de boa. Enfim, a Jade e a Onyx ficam na Liga dos Assassinos e a gente ainda tem uma última cena da Talia al Ghul separada olhando tudo de cima, talvez querendo deixar implícito que ela tá escondendo alguma coisa. E com isso, o episódio vai pro seu encerramento e a gente vai passando por todos os personagens que estavam na história e a gente percebe que todo mundo que era importante na história dessa saga tinha uma relação de pai, mãe e filha com algum outro personagem. E eles conseguiram fazer essa história muito bem. Tá, Gabriel, e o Jason Todd? O Jason Todd foi importante porque pela primeira vez ele falou
falou. E por causa dele ter falado, ele acabou recebendo um crédito no final do episódio. E ele teve a voz do Joss Keaton, que pra quem não sabe é o cara que fez a voz do espetacular Homem-Aranha. Mas o mais interessante é a descrição do nome dele, porque aparece ali Red Hooded Ninja, capuz vermelho, Jason Todd. Cara, se vocês ainda tinham alguma dúvida que esse cara é o capuz vermelho, Jason Todd, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de ter desconfiança. Já tá mais do que confirmado. O cara tá com a Talia al Ghul, onde ele pode ter sido ressuscitado pelo Poço de Lazarus. Visualmente, ele é praticamente idêntico ao Jason Todd. Na outra temporada lá, a gente descobriu que o Jason Todd morreu. Pra mim, não resta dúvida que é o Jason Todd. E eu tô achando que na próxima saga, que é a saga focada na Zatanna, a gente vai ter novidade com ele. Porque nessa saga, a tendência é que a gente tenha o Asa Noturna também aparecendo. E pô, finalmente o Asa Noturna vai aparecer, né? 9 episódios esperando algum diálogo do Asa Noturna. E eu tô acreditando que a gente vai ter um embate de Asa Noturna contra Capuz Vermelho Ninja. E daí, agora sim, a gente encerra esse episódio 8 e a segunda saga dessa temporada. E cara, de novo, eu gostei desse episódio. Novamente, não foi nenhum suprassumo das animações, nem nada disso. Mas foi um episódio sólido, foi um episódio que teve um grande momento emocionante ali do Superman, que eu pessoalmente gostei muito, me emocionei, adorei, e pra mim esse episódio tá no mesmo nível que o episódio 4 e o episódio 7, que até então eram os dois melhores episódios pra mim. E como eu dei nota 7,5 pra esses dois episódios, eu vou de novo dar nota 7,5. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí e dá-lhe descer! E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima! Tchau, tchau!